as tribos de Israel surgiram através dos filhos de Jacó. Então, um dos filhos, José, quando ele era adolescente, não tinha nascido ainda Benjamim, por causa dos irmãos que enganaram seu pai, José então foi para o Egito. E lá no Egito ele começou mal, mas por causa de ter revelado os sonhos de Faraó, acho que vocês todos conhecem a história, ele passa a ser o segundo homem mais importante, um administrador do Egito. E por causa da administração dele, por ter orientado a Faraó, o Egito se tornou a potência, o império econômico da época. E aí os irmãos de José vão até o Egito, já tinha nascido Benjamim, eles vão até o Egito buscar comida, e aí se conhecem, se encontram com José, então tem toda uma história legal aí, que vale a pena entender e saber. E aí a família de José vai para o Egito, se tornaram a nobreza do Egito, se tornaram pessoas boas de vida no Egito. Mas passou-se um tempo, o período da chegada no Egito até o final é 400 anos, e aí essa família de José, de 72 pessoas, passa para 2 milhões de pessoas, 2 milhões e meio de pessoas, e ao longo do tempo mudou os faraós do Egito e começaram a perseguir esse povo, que era grande, e colocar esse povo num tipo um gueto, numa vila, e vocês fiquem aí. Porque eles cuidavam de ovelha, o Egito não gostava de pessoas que cuidavam de ovelhas, de pastores de ovelha, então passaram a oprimir o povo de Israel e tornaram eles escravos e trabalhadores para construir todos aqueles monumentos. E aí, de tanto apanharem, de tanto morrerem pessoas, e eles lembraram da aliança que Deus tinha com a nação de Israel, clamaram por o libertador. Deus manda, então, com toda aquela história que a gente vê, Moisés, e Moisés tira o povo do Egito. Então, ao sair do Egito, esses 2 milhões e meio de pessoas estavam divididas em 12 grandes grupos, originários dos filhos de Jacó. Então, que a gente chama de tribos de Israel, que até hoje existem, e que vão compor a nação de Israel na eternidade também. Então, nós vemos aí alguns irmãos de José. Nós temos a tribo de Ruben, um dos filhos de Jacó, a tribo de Simeão, a tribo de Levi, a tribo de Judá, a tribo de Dan, Naftali, Gade, Áser, Issacar, Zebulon, Benjamim, José com seu filho Manassés e José com seu filho Efraim. Se vocês vão perceber, tem 13 aqui. O que acontece? A terra vai ser dividida em 12 grandes fazendas, mas a tribo de Levi não vai receber nenhuma fazenda. Eles vão ser os levitas, aqueles responsáveis para ensinar a nação de Israel. Eles vão trabalhar no tabernáculo, vão ser espalhados, não podiam ter propriedades, a nação de Israel deveria sustentar eles, e quando eles fossem lá para o tabernáculo ofertar alguma coisa, os povos vizinhos de onde eles estavam deveriam contribuir com eles para que eles pudessem também ofertar para Deus. Eles não poderiam plantar, não podiam ter negócio, então eles eram espalhados para ajudar as famílias a se fortalecer na fé e prepararem os filhos para a vida com Deus. Então os levitas não poderiam ter propriedade. José não vai ter nenhuma propriedade, mas por causa da obediência, da vida de José, e por ele Deus ter salvo a nação de Israel, ele recebe uma dupla bênção. Nenhuma propriedade vai se chamar José, mas vai ter uma grande propriedade chamada do filho de José de Manassés e a outra de Efraim. Então, na história da nação de Israel, nós temos José não tendo nenhum nome, nenhuma tribo, mas tendo os filhos dele recebido uma propriedade. Tranquilos? Beleza? Uma coisa interessante que nós vamos ver é que Simeão, ele não vai ter fronteiras. Por causa de uma violência, de uma briga que aconteceu lá, algo que aconteceu, ele vai ficar meio isolado dentro da tribo de Judá. E ele vai estar muito na história que a gente vai ver hoje. Então, ali estão as tribos. Lá em cima nós temos... Eu acompanhei aqui, que a minha visão ainda não está muito boa. Nós temos Áser, Naftali, então Áser é vermelho, Naftali lá. Daí nós temos Zebulão, que é um lugarzinho pequenininho, aquele amarelo lá. Daí nós temos Issacar,
Manassés vai ter os dois verdes. Então, estou descendo, tá? Olha, o filho de José, ele vai ter uma parte para cá do Jordão e outra parte para lá do Jordão. O Jordão é esse riozinho azul no meio que vem desaguar aqui no Mar Morto, aqui embaixo. Aí nós temos no vermelho aqui embaixo, Dan. Dan. É mais ou menos esses caras. Esses caras são meio Dan. Até tem tipo uma coisa meio jocosa, de que até tem uma religião, uma seita, que elas lutam muito com o poder entre a seita, que uma parte da seita criou alguns, tipo policiais, agentes secretos, assassinos, que eram chamados de danitas. Então, dentro da seita havia divisões, um cara queria ter um poder, o outro queria ter um poder, e aí, entre eles contratavam os caras, os furiô, para guerrearem, para fazerem esse trabalho sujo. Por que eles passaram a ter esse apelido de danitas? É porque durante a história do povo de Israel, durante o deserto, quando o povo saía, ia com as coisas do tabernáculo iam na frente, as tribos deveriam se encaixar e uma certinho, uma atrás da outra. Negócio muito organizado, era bonito. Eles acampavam, todos sabiam quais eram os seus lugares, mas na hora que saíam do tabernáculo, o tabernáculo saía na frente, Moisés, os sacerdotes saíam e as tribos iam se encaixando. Era um negócio muito legal de estudar. Sabe quem é na rabeira? Lá no fundo? Antes de brincar um pouquinho, né? Quem daqui foi do fundão da classe? Quando estudou lá no ginásio? Então, aquele fundão lá, geralmente, né, não eram todos, mas pessoas que geralmente gostavam de ficar no fundão, era o pessoal da bagunça, né? O pessoal que não estava muito aí, dá para fazer muita coisa escondida do professor. Então, é uma fama, né, que se tem, porque boa parte desse pessoal do fundão, eles criam bagunça, eles atiram coisas, o professor virou as costas, estão fazendo coisa, daí e nunca fazem nada, né? É um negócio assim, complicado. E o Dan era, sempre Moisés tinha que sair lá da frente e vir resolver problema lá atrás. Os caras eram confusos, eram problemáticos. Então nós temos Dan, depois temos aqui, Efraim. Então, um dos filhos de José é aquela marronzinha Efraim. Daí nós temos, deixa eu ver se eu abro. Ah, que legal, dá para aumentar aqui. Nós temos Gade, Benjamim, que é o caçulinha, ele fica bem na divisa, no meio aí. Entre Dan, Benjamim aí, mais para frente o reino vai ser dividido. O reino do sul vai ficar com Benjamim e Judá, que é esse parte grande aqui do sul, aonde no meio de Judá está Simeão. Simeão não tem fronteira com outra tribo. É perda de privilégio, né? Ter fronteiras era algo muito bom. E aí você tem Rúben lá do direito, depois Jordão, e tem também Gade, depois do Jordão. É um lugar muito baixo aqui. Então, não era um lugar de montanha bonito, é um lugar meio que você só olha para cima, né? Só tem coisa, você está lá meio como se fosse enclausurado ali. Quem tinha, assim, tendência claustrofóbica. Então, Deus distribuiu. Percebe que parece que não é de uma forma justa, né? Se você olhar 12 tribos, não é por causa de quem é mais velho, nada, mas de tal forma. E de repente, a pessoa tem uma terra pequena, mas muitas vezes é uma terra privilegiada por água, né, por agricultura. Por exemplo, Judá é uma terra muito grande, mas ele vai pegar a parte final aqui, que é puro deserto. Não se plantava nada. Então, não é tanto por mérito, tinha a sua história, Deus quis desse jeito e a nação aceitou, não brigou. Então, Josué conquista essa parte aí e agora coloca as tribos, cada um no seu lugar, e agora eles têm que chegar, expulsar os inimigos e passar a viver ali e viver as bênçãos de Deus. Agora, por que expulsar? Porque esses povos, eles tinham uma religiosidade. Abraão tinha essa propriedade aí. E aí,
Abraão conquistou, ele foi para a terra que Deus prometeu aos descendentes de Abraão. Abraão estava lá em Ur, Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão chegou, conquistou e foi uma bênção para aqueles povos. Abraão trouxe uma justiça legal ali para aqueles povos. Mas daí, com Isaac, depois Jacó e depois com José, os descendentes de Abraão saíram daquela terra. E aí os poceiros, que todo o povo que veio de longe, começou a tomar os poços que Abraão cavou, eles pegaram para eles. E juntamente com esses poceiros, esses invasores, eles implantaram a religiosidade deles. Então, por ser Canaã, não importa de onde eles vieram, ou as religiões, ou a descendência que eles eram, que tinham, cada um era específico, eles passaram a ser chamados de cananeus, por assumirem, por tomarem posse dessa terra de chamar a terra de Canaã. Quando Josué está chegando perto, eles sabem tudo o que aconteceu com a nação de Israel, lá desde o Egito, durante o deserto, 40 anos. As notícias chegam. Quando Josué chega perto de Jericó e pediu passagem, o povo, o rei de Jericó, não vamos deixar vocês passarem por aqui. Nós somos indestrutíveis. Então, esse povo era um povo que rejeitava, usurparam a propriedade que Deus deu para Abraão, Isaac e Jacó e não querem deixar a nação de Israel voltar a assumir a propriedade novamente, e querem lutar. Então, atacavam, durante aqueles anos aqui um pouquinho embaixo, que o tempo no deserto, eles sempre estavam, durante os 40 anos, atacando, indo lá, atacando Israel, e boa parte eles perderam essas batalhas. Então, era um povo rebelde contra Deus, rebelde contra a nação de Israel, e quando Josué vem inicialmente como um evangelista. Olha, nós estamos trazendo Deus novamente para essa terra que Deus nos deu. Mas por causa desses ataques, então, Deus não permitia que a nação de Israel atacasse, tomasse iniciativa, mas Deus permitia, e Deus autorizava, de acordo com o povo clamava a Deus, então Deus autorizava para que o povo se defendesse. E ao se defender, Deus ganhava. Com Josué, foi uma derrota de Jericó, assim, cômica. Porque o povo está lá na janela, na muralha, tranquilo, e o que Josué faz? O povo de Israel está ali tremendo, porque qualquer hora eles podem ter uma grande derrota. E aí Josué consulta a Deus, Deus manda ele mandar dentro do Jericó alguns espias para verificar como que é a Jericó. E aí a ordem de Deus para Josué é: Josué, pega o povo aí e dá 7 voltas ao redor de Jericó. 6 dias, cada dia uma volta. No 7º dia dá 7 voltas. Toca trombeta e cornetinha. Né? A cornetinha, a trombetinha lá e o tamborzinho. Que guerra é essa? Que guerra é essa? Então o povo, Josué, está maluco? Não se guerreia desse jeito. Então o povo tinha que obedecer a orientação deles. Eles obedeceram. 7 dias, cada dia uma volta. Daí no 7º dia, 7 voltas, tocando trombetinha e pandeirinho e bumbuzinho lá. E o que aconteceu? Os espias, quando foram lá dentro, quando o rei descobriu que estava tendo espias, começou a vasculhar tudo. Quem que socorre os espias? Raabe, uma mulher da vida. E ela dá uma declaração muito interessante. Ela fala a respeito do poder, da soberania e da misericórdia de Deus. Ela sabia que aquela estrutura poderosa que Jericó tinha não era suficiente para a soberania e a vontade de Deus. Ela sabia que Deus tinha dado aquela terra para eles. Ela pede misericórdia. Ela ora pela providência, ela clama pela providência. E aí mais uma ordem absurda: coloca um fiozinho vermelho na sua janela. E na hora daquela muvuca, da poeira, da guerra, como que a nação de Israel vai estar preocupada qual janela tinha um fiozinho vermelho? Mas ela obedeceu, ela creu que Deus seria capaz de dar essa capacidade para aqueles guerreiros se tivesse uma guerra. E aí
toda Jericó vai por baixo e Raabe, com toda a sua família que estava junto na casa com ela, são salvos. Então, Josué, ele vem como evangelista, mas ele, ao mesmo tempo que ele é evangelista, ele é um juiz, ele é um julgador. A nação de Israel, ela vem para atrair as outras nações para Deus, ela vem como evangelista, mas, ao mesmo tempo, vem para julgar. É a mesma função que nós temos. Nós levamos as boas novas para as pessoas, mas não que a gente deve ir lá falar mal, guerrear contra as pessoas, mas ao proclamar a palavra de salvação, nós estamos tornando as pessoas mais indesculpáveis, mais culpada ainda. Mas quem sabe ela crê e salva ela e a família dela. Então não vamos deixar de pregar o Evangelho, a salvação em Cristo, porque podemos transformar a pessoa mais culpada. Porque nessa hora, pode ser que, na soberania de Deus, o Espírito Santo convença a pessoa do pecado, do juízo e da justiça e salve essa pessoa. A tarefa nossa é pregar. Se a pessoa rejeitar, o problema é dela. A ira, o julgamento de Deus. Então, ao pregar salvação, nós estamos servindo também como juízo. A presença da nação de Israel agora, nessas 12 fazendas, era para abençoar todas as nações. Mas no momento que essas nações rejeitam, eles estão trazendo mais condenação. Agora, como essa nação já tinha rejeitado, então Deus vai implantar essas 12 tribos, vai transformar elas numa nação poderosa. Então, esse pessoal tinha que ser expulso para continuar as suas vidas, porque eles não pertenciam àquele lugar. Deus queria aquele lugar mostrar a sua graça e a sua misericórdia, a sua soberania sobre a nação de Israel. E eles sendo expulsos, eles podiam olhar para trás, mas por que eles são abençoados? O que acontece? Que Deus diferente? Eu vou lá e vou querer ter esse Deus na minha vida. Essa era a ideia. Agora, se eles ficassem dentro, eles contaminariam o povo. O povo, por ser um povo fraco, não resistiria às tentações. Então, novamente, aquela ideia da nossa vida com Cristo. Cristo nos justifica, assume o domínio sobre a nossa vida, só que a tarefa nossa é nos santificar, remover aquelas coisas que ainda dominam, isto é, não dominam, tem controle sobre a nossa vida. E se a gente não remover, essas coisas vão ter mais controle. E aí nós não conseguimos viver uma vida de reflexo do domínio de Deus em minha vida. Eu vou afirmar com a minha boca que eu creio em Cristo, que eu tenho salvação, que é uma verdade, mas a minha vida não vai parecer que Jesus Cristo está na minha vida. E isso acontece. Isso acontece. Então, o texto de hoje, Juízes 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 5, fala que depois de vitórias, pequenas concessões resultam em juízo e lamentação. O livro de Juízes já começa fazendo um resumo de tudo aquilo que vai acontecer no livro de Juízes. E o resumo é esse. O povo vai estar com Deus, Deus está abençoando eles, orientando eles, tendo uma aliança, um pacto, e o povo vai ter vitória, Deus vai conceder a vitória, o povo vai se alegrar, vai viver em sossego, mas daí, alguns detalhes que Deus falou para o povo fazer, o povo fala, mas não precisa ser tão exigente assim. Então, vão fazer concessões. Você sabe, todo mundo, o Fabiano não está aqui, mas se ele estiver escutando, mais uma palavra para ele. Sabe o que é concessões? É quando você, sabe, a regra é essa. Aí a pessoa pede, você vê a situação, você se compadece, você faz uma concessão. Isso é uma coisa bonita. Muitas vezes a gente precisa fazer uma concessão. A gente tem uma vida, muitas vezes dura, uma regra muito dura, e em determinada situação a gente tem que agir com graça, com misericórdia, fazer uma concessão. Mas tem concessões que nós nunca devemos fazer, especialmente aquelas que são muito claras, dadas pelo próprio Deus.
Então, nós não temos esse direito de negociar em nome de Deus aquilo que está muito claro. E o que aconteceu com a nação de Israel foi justamente isso. Depois de vitórias, eles fizeram pequenas concessões que no final trouxeram o que para eles? Juízo e lamentação. E choraram, pagaram caro. E vergonha. O que eu vou fazer com isso tudo? Como é um texto muito grande, eu inicialmente, em cada parte, eu vou dar uma lista, um resumo daquilo que a gente vai ver no texto. Então, essa é a primeira parte, o próximo slide. Aqui, nós vamos ver uma nação escolhida para abençoar e julgar. Essa é a nação de Israel. E aí, nós vamos recapitular algumas coisas que eu já falei, e aí, quando vamos entrar no texto, eu vou só ler o texto com algumas coisas assim, grifadas, vai se ficar mais fácil, eu acho que para vocês entenderem, eu espero, né? Por favor, Deus me ajude, porque o texto é meio embaralhado, né? E eu sou mais embaralhado, mais enrolado ainda. Então, o que nós vimos até agora? Uma nação, Judá, 12 tribos, é uma nação escolhida por Deus lá, a nação de Israel não existia. Deus escolheu Abraão, a nação de Israel não existia. Ela vai ser formada muito tempo depois, através dos descendentes da nação de Israel. E aí, lá no Egito, vai servir como útero, como barriga de aluguel da nação de Israel. Chegaram 72 pessoas, vão sair. Então, o parto foi com aquelas 10 pragas, o Mar Vermelho, e nasceu, então, 2,5 milhões, o povo. Daí, no deserto, ele tem a lei, e depois Josué dá a terra. Então, a nação se formou com essas 3 características. Então, vamos recapitular o que já vimos muito sobre isso. Deus tinha prometido e dado a terra da Palestina para Abraão e seus descendentes, ok? Já falamos sobre isso. Jacó, então, depois tem Isaac, não está narrado aqui, mas Abraão tem Isaac, depois Isaac tem Jacó, e Jacó, então, vai para o Egito, e inimigos, durante essa ausência dos descendentes de Jacó, os inimigos tomaram a terra por 400 anos. Não é um tempo pequeno. Então, depois de alguns anos, se julgavam donos dessa terra. Moisés livrou Israel do Egito e Josué, então, conquistou a Palestina. É um resumo do resumo que eu fiz, né? Ok? Cada tribo tinha que purificar e habitar em cada herança deles. Ok? Então, Josué conquistou, dominou, e agora cada tribo, indo para a sua terra, eles deveriam purificar, tirar aquilo de ruim que estava ali, que eram esses povos, que adoravam outros deuses, e tinha uma religião complicada. Veja só aqui. Deus queria uma nação drástica, Deus queria uma ação drástica, isto é, forte, rígida, por causa da sociedade decadente que estava ali. Foram dominadas por Josué, mas moravam ali, e Deus queria uma ação drástica de remover, cada tribo devia remover esse povo. Por quê? Eles praticavam idolatria, mas era idolatria pesada, devotada, com imoralidade. E uma idolatria voltada para o infanticídio. Sabe o que quer dizer isso? Havia vários deuses, e deuses muito imorais, não eram mosteiros, não era como o que a gente vê do budismo, aqui, eles andam até de motinhos, e são tão bonitinhos, né? Tudo vestidinho, bonitinho. Você vai nos templos budistas, aí você vê pessoas assim, bem abrindo mão dos seus desejos. Não, o negócio lá era pesado. Havia os servos, moças e rapazes os sacerdotes dessas tribos, eles tinham os lugares altos para praticarem orgia e assim estimular Baal com as suas amantes e irmãs lá, tal, para terem orgias lá e derrubarem. Então aí a chuva viria sobre a terra. Além disso, tinha o deus Moloque, que era não sei se você já viu em Namba ali, tem um lugar que tem uma carranca, um negócio muito feio. O deus Moloque era assim, era uma cabeça, uma carranca, onde eles colocavam fogo lá dentro, e para você conseguir o favor, ou se livrar de algum problema que você tinha, ou para conseguir ter uma vida legal, o seu primeiro filho, bebezinho, você jogava lá, vivo, jogava para dentro dessa carranca, adorando a esse Deus. E se você não fizesse isso, você seria punido.
as energias espirituais do deus Moloque estariam totalmente contra você. Isso dominava. Isso era cultura. Não havia seguidores, não. Todo mundo tinha que ter isso. Em todo lugar tinham árvores esculpidas com figuras femininas, assim, bem sexuais, para estimular o povo, a Maria e o José, a irem lá e praticar sexo, orgias lá com os sacerdotes, para que a hortinha fosse irrigada pela água. Era cultura, era um costume, era um negócio normal, natural, não era de uma pessoa, não, todo mundo fazia e vivia dessa forma. E eram aprovados por isso. A sociedade, se alguém falasse alguma coisa contra, na hora, você estava contra todo aquele sistema. Gente, nós estamos vivendo na humanidade, principalmente no país, a implantação do caos. Isso é caos. Aonde que você não pode nem expressar a sua opinião de que isso não é certo, não é. Se você fizer isso, você é o errado. Você está contra isso. Essa situação. Aí, a nação de Israel vai conquistar, através de Josué, essa terra. E agora a tarefa de cada tribo é purificar, é tomar posse do seu terreno e remover esse pessoal. Porque não tem jeito. O nosso coração é tendente. Se a gente convive com algo que é errado, nós vamos assimilando aquilo. É a mesma coisa, você tem um copo de água pura e um copo de água suja. Se você coloca esse copo de água pura no copo de água suja, o que vai acontecer com a água suja? Ela vai se limpar? Ela vai sujar. Se você colocar o copo de água suja junto com o copo de água pura, não tem jeito. Não dá para misturar. E Deus não queria, para abençoar, para a nação de Israel ser um imã e atrair-se as outras nações, eles teriam que remover. Não dá para viver junto. Já bastava o coração de cada pessoa da nação de Israel. Lá no deserto eles provaram que coração que eles tinham. Então, tinham que ter controle sobre si e não poderiam e tinham que remover, então, aquilo que existia. Aí Deus concede vitória diante da obediência. Deus deu ordem, Deus deu orientação, Josué deixou tudo clarinho, e eles passam a ter um tempo de vitórias. É isso que a gente vai ver agora no texto. Consultaram a Deus, então, na hora de começar, eles vão e oram para Deus. Perguntam para Deus quem deveria ir primeiro, que tribo deveria começar esse processo de purificação. Deus respondeu que Judá deveria ser primeiro. Aí Judá convida Simeão. Você lembra lá que Simeão está dentro da tribo de Judá? Então, Judá vai, Judá é orientada para ir por primeiro, e aí Judá chega e fala assim, Simeão, vem com a gente, vamos lá junto, que depois a gente ajuda você, porque o território fica dentro do território de Judá, a gente conquista aqui, expulsa todo mundo, e aí essa parte que pertence a você, que é dentro da tribo de Judá, a gente ajuda vocês também. Então, Judá convida Simeão, que estava incorporado a Judá. Aí eles derrotaram os cananeus e ferezeus, derrotaram o rei Adoni-Bezeque. A gente leu hoje essa passagem de Adoni-Bezeque, hein? Que reflete muito. Adoni-Bezeque, um rei que era daquela época, um rei poderoso, ele vai repetir, ele revela que eles não eram inocentes, que eles eram agressivos, eram maldosos, sádicos, e que eles se colocavam até no lugar de Deus. Então, eles vão derrotar o rei Adoni-Bezeque, que vai morrer. Eles derrotaram Jerusalém. Jerusalém ainda não é a cidade que Deus vai usar. Só lá Davi que vai transformar Jerusalém na capital religiosa. Então, eles chegaram nessa região de Jerusalém, derrotaram Jerusalém, tacaram fogo em Jerusalém e vão dominar toda a região. Daí eles derrotaram Debir e uma cidade chamada Debir, e Otiniel vai ganhar esposa e fontes. Um cara... Vocês vão saber quem que é esse camarada logo, logo. E ele também derrotaram Zefate. Que coisa legal. Começaram consultando a Deus, Deus dá orientação para eles seguem orientações e vitórias. Que coisa legal. E uma após a outra, aonde eles iam, eles tinham vitórias.
Vamos ler esse texto, então, já que a gente falamos sobre ele? Versículo 1. Então, tiveram a vitória sobre Adoni-Bezeque. Depois da morte de Josué, então Josué morreu, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão, que estava lá dentro dessa fazenda de Judá: venham conosco à herança que nos caiu por sorteio, e lutamos contra os cananeus. Todo mundo que morava nesse lugar, não importava que tivesse outro nome. Depois também nós iremos com vocês à herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Legal? Tranquilo? Né? Já explicamos. Versículo 4. Os filhos de Judá atacaram e o Senhor lhes entregou nas mãos dos cananeus. Eles atacam, mas é o Senhor que entrega, o Senhor que dá a vitória, porque eles estavam com Deus. Então, o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus. Tudo que termina em eu é perigoso. E em Bezeque mataram 10.000 homens. Deus estava com eles, estavam fazendo o processo de purificação. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Será que foi uma grande batalha? Será que foi algo assim fantástico? O versículo 6 vai falar quem é esse Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Caramba, que Judá agora, Deus está com eles, esse rei fugiu, e quando encontram ele, corta os polegares das mãos e dos pés. Parece meio cruel demais, mas o texto vai explicar. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Esse cara não dava valor à vida, ele se achava senhor da vida. Era um cara extremamente poderoso e temido em toda a região. Ele pegava os reis, ele lutava contra os outros reis, pegavam esses reis, ele cortava o dedão das mãos e dos pés, e faziam esses reis tentarem comer migalhas. Estão entendendo a mentalidade desse cara? Que reflete a mentalidade desses povos. Nenhum valor à vida humana, se julgando no lugar de Deus. E agora, quando Judá vai, Deus encaminha, não vou nem falar, olha só o que fala. Ele fala que Adoni-Bezeque, da boca dele, ele fala: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, ele chama a responsabilidade para ele. Eu fiz isso. Assim Deus me retribuiu. Eles tinham conhecimento de Deus? Eles sabem quem está atacando eles. É Judá. Mas eles sabem que Judá está sendo um instrumento para purificar aquela terra. Porque até agora eles afrontaram a Deus. Eles afrontavam a vida humana de outros reis que não eram de Deus e tomavam conta daquela terra. Então era uma terra onde a devassidão moral, espiritual e sem valor à vida. Entre eles, entre os povos. Esse cara tinha prazer na maldade. Esse é o reflexo de como era aquele ambiente que Josué conquistou. E agora esse povo da nação de Israel tem que purificar. E aí ele fala: olha, Deus me retribuiu. O que eu fiz para os outros é Deus agora fazendo comigo. E aí então eles levaram a Jerusalém aonde ele vai morrer. Não sei se morte morrida ou morte matada. Não sei o que aconteceu com eles. E a história continua. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e, tomando-a, mataram seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois, estão purificando, estão tendo vitórias, uma atrás da outra. Depois os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e no Sefilá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebrom, cujo nome antes era Quiriate Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Taimar. Eles não sossegavam, não ficavam tranquilos. Já ganhamos uma, beleza. Não, eles
estavam ali, obedecendo a Deus, firme com Deus, e só vitória, uma atrás da outra. Versículo 11, aí vai surgir Otiniel. Quem que é Otiniel? Dali os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debir, que antes era chamado de Kiriat Sefer. Então Calebe, então eles chegaram ali contra Debir, e aí Calebe, se lembra de Calebe? Ele e Josué são os únicos espias que confiam e que Deus poderia dar a terra da Palestina, que eles podiam dominar. Então Calebe disse, diante de Debir, darei a minha filha Áquisa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Quem que quer comandar aqui os soldados, os nossos soldados, e ir lá e atacar e derrotar essa cidade, Kiriat Sefer? Versículo 13. Quem conquistou a cidade foi Otiniel. Quem que ele era? Ele era filho de Kenaz, o irmão de Calebe, o irmão mais novo. Então ele era o quê de Calebe? Se ele era filho do irmão mais novo de Calebe, ele é o quê de Calebe? Sobrinho. Eu não sei se essa moça Áquisa era muito bonita ou não, mas o cara ficou muito motivado. Parece que é um jovem, não está casado ainda. Então, na hora que Calebe falou, eu dou minha filha, o cara foi em frente. E aí, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Áquisa por mulher. Além de vitória na batalha, ainda o cara sai aí casado, abençoado, filho de um homem de muita moral. Que privilégio, que bênção. Deus está abençoando, Deus está dando vitória. E pessoas estão sendo abençoadas individualmente e coletivamente. Versículo 14. Esta, isto é, Áquisa, a filha de Calebe, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Um sítiozinho, uma chacrinha. Quando ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou. Então, Calebe, devia ser um homem ajustado, um bom pai, olhou para a filha e falou, ela vai pedir alguma coisa. A gente sabe, quando o filho, pela cara do filho, oi, paizinho, ela chega assim, já vai pedir alguma coisa. Quando ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou, o que é que você quer? Ela respondeu, quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca e um marido, me dê também algumas fontes de água. Parece que a terra era meio complicada, o sítiozinho lá e tal. Então ela queria que a terra tivesse uma extensão que tivesse fontes de água. Nós não sabemos o que é viver naquela terra. A água é ouro lá. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então, fontes mais altas e fontes mais baixas. Que é a coisa fantástica. As mais altas, elas servem para o ser humano, porque são mais puras, e as mais baixas, então, para o animal, para a irrigação, para a plantação. Então, presente completo. Otiniel ganhou ganhou a batalha, ganhou uma esposa e ainda um lugar rico, um lugar assim, com todo o suprimento de água. Daí, fazer a vida e ter os filhos é por conta dele. Outras vitórias. Os filhos de Queneu, sogro de Moisés, Jetro ou Reuel, que era o nome dele. Então, aqui, Moisés são os que de Moisés? Eles são os cunhados de Moisés. Os filhos de Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras, Jericó, que é a cidade das palmeiras, com os filhos de Judá, e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moravam em Zefate, e destruíram totalmente a cidade. Por isso foi chamada de Orma, que tem um significado, cada palavra, cada cidade aqui tem significado. Também conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom, com seus respectivos territórios. Eu vou depois preparar uma prova para vocês, e vocês não terão que estudar esse texto e responder quem conquistou o quê, qual o nome de tal cidade. Brincadeira. A Ana topa? É brincadeira, porque não dá para memorizar. Tem a coisa principal aqui, é que eles estavam obedecendo a Deus, faziam o que Deus queria, purificar a terra, e tudo estava indo muito bem, tudo tranquilo. Que legal, como é assim, Quando a gente
está disposto com o coração, o que Deus manda fazer, mesmo que seja uma tarefa difícil, a gente faz e depois Deus, agora vai para lá. Estou cansado, Deus, eu machuquei aqui. Não, tudo bem, o cara coloca um chipo aqui, vamos para a batalha. Então, né, os cunhados de Moisés, Judá, Simeão, envolvidos naquela tarefa dura, árdua, perigosa, altos custos, mas estavam firmes. Mas aí, depois de vitórias, eles fizeram concessões. As concessões é que acharam em algum momento que já era suficiente e não precisava fazer. Então, nós vamos ver 2 vezes no texto seguinte, o texto dizendo assim, o Senhor estava com eles, Deus não virou as coisas, o Senhor continuou com eles, mas eles resolveram agir do jeito deles. Então nós vamos ver Judá não expulsando, Benjamim não expulsando, José, isto é, os descendentes de José, Manassés e Efraim, não expulsando, Zebulon, Aser e Naftali, não expulsando, e Dan sendo expulso. Você lembra aquele lugarzinho pequeno? Ele que vai ser expulso. Ele não vai receber, além de não expulsar, os caras vão determinar aonde ele deve morar, nos piores lugares da terrinha dele. Parece que a coisa começou aqui com Judá, depois Benjamim, depois José, depois Zebulon. A desobediência, ela contamina e se propaga de um tal jeito. E aí termina com o fracasso total dessa tribo pequena não conseguir purificar, mas além de não purificar, sabe, não temos nem privilégio de viver com liberdade, com controle na sua própria terrinha. Vamos ver o texto? Olha só como é o versículo 19. O Senhor esteve com os filhos de Judá. Deus não os abandona. O Senhor estava ali da mesma forma. E estes ocuparam a região das montanhas. Porém, olha só, mesmo o Senhor estando com eles, mas eles tomaram a decisão de não expulsar os moradores do vale. Talvez se cansaram, talvez, não precisa tanto, tadinho, tem uns carinhos aqui legal. Então, não expulsar os moradores do vale, porque esses tinham carros de ferro. Talvez ficaram com medo. E como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Caleb. Então, Caleb, por Deus o permitir que ele entrasse, que ele fosse maior de 20 anos quando ele foi testado, ele e Josué são os maiores de 20 anos, que são os únicos que entram na terra prometida. Então, Caleb vai receber o Monte Hebrom, e Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak. Esse cara é bom. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que moravam em Jerusalém. Assim, os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Até o dia de hoje? Não, até o dia em que esse livro foi escrito. Então, termina o livro de Juízes, eles estão lá vão pedir um rei. Então, é o escritor que escreveu esse livro naquela época, está dizendo, até os dias de hoje. Os jebuseus talvez nem existem mais, né? Versículo 22. A casa de José, então José, Efraim e Manassés, atacou Betel, e o Senhor estava com eles. Acaso José enviou homens a espiar Betel, que antes chamava Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade e lhe disseram, mostre-nos a entrada da cidade e teremos misericórdia de você. Estratégia, parece uma coisa boa. O homem mostrou a entrada da cidade e eles mataram os moradores ao fio da espada. Mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade e lhe deu o nome de Luz. E este é o seu nome até o dia de hoje. Fica difícil avaliar, porque a estratégia foi boa, não foi? Eles tinham que destruir a cidade, Betel, tinham que mandar o pessoal embora dali, ou matar, acabar com aquele povo. E como entrar na cidade? E acharam um homem. Você nos ensina como a gente pode entrar em alguma entrada secreta? Nos ensina aí que a gente livra você e sua família. Inteligente, estratégia boa. Mas será que algumas vezes a nossa inteligência, a nossa estratégia está acima das ordens de Deus? Nós não vemos no texto se isso daqui
foi bom aos olhos de Deus ou não, mas aos olhos deles foi muito inteligente. E eles cumpriram a palavra. Isso é perigoso, essas pequenas concessões, sem consultar a Deus, é muito perigoso. E então, esse homem, eles deixaram o homem ir embora, o homem da terra fosse salvo. Ele foi para a terra dos heteus, lá mesmo na região, fundou ali uma cidade e deu o nome de Luz. E esse é o seu nome dessa cidade até o dia de hoje. Quer dizer, uma população cresceu ali. Então, descendências, sementes daquela cultura dos heteus vão permanecer. Eles tiveram vitórias. Então, algumas vezes, nós criamos métodos e estratégias, usamos métodos e estratégias seculares e passamos a ter sucesso. Mas esse sucesso é um puro fracasso diante dos olhos de Deus. Diante das pessoas, sucesso. É um perigo. Versículo 27. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Sean, que é os Manassés descendentes de José, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, a cada nome aqui, né? Se você tiver um filho, então, nem os de Megido, que é um lugar meio baixo, deserto ali, todas com suas respectivas aldeias. Os cananeus continuaram a viver naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus, moradores de Gézer. Assim, continuaram a viver com eles em Gézer. Olha só que legal. Eles estavam expulsando, matando, depois tinham que enterrar o pessoal fugia, ia embora. Mas aqui parece que eles pensaram numa coisa bem legal. Vamos fazer esse pessoal trabalhar para nós. Vamos torná-los eles escravos. Começaram a ter mão de obra gratuita. Legal? O que você pensa disso? O texto não fala que eles erraram. Mas pelas... Oi? Né? Geralmente é assim. Quando alguém que sofreu muito, ele se torna... Estão devolvendo. É aquilo que a Doni falou, né? Eu cortei os dedão, agora cortaram do meu. Será que escravidão, Deus aceita a escravidão? Você escravizar? E aqui, então, estão se achando... Legal, que estratégia interessante. Tem lugares na Bíblia que a Bíblia cita e ela não vai mostrar para nós se aquilo é certo ou não. Mas ao estudar toda a Bíblia, a gente vai sentir um cheiro assim de que alguma coisa não estava legal aqui, alguma coisa já estava... Esse negócio de não expulsar, já estava mudando a cabeça deles e o coração deles, e agora acharam um negócio bem legal, inteligente. Além de não expulsar, ter esse povo no nosso meio. Agora, por que o Brasil tem o candomblé, as religiões africanas, que dominam o Brasil? Versículo 30. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitron, nem os de Naalol. Os cananeus continuaram com eles, não expulsaram, sujeitos a trabalhos forçados. Parece que o negócio já... não manda embora não, coloca eles, faz eles trabalharem para vocês vão produzir muito mais. A terra era muito complicada. A tribo de Aser não expulsou os moradores de Aco, nem os de Sidom, e os de Alad e os de Aquzibe, os de Elba, os de Áfeca e os de Reabe. Os azeritas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra, porque não os expulsaram. Versículo 33. A tribo de Naftali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate ficaram sujeitos a trabalho forçado. Parece que o negócio de escravizar pessoas começou a fazer parte dessa tipo de conquista.
Então, aí vem a racionalização. Não, a gente não está matando eles, não estamos expulsando eles, pelo menos tem o que comer e a gente domina eles. E nós nos tornamos mais fortes. Então, a racionalização no nosso coração, quando a gente passa a fazer concessões, as racionalizações tomam a nossa mente e aí a gente só vê ponto positivo naquilo que é desobediência. Versículo 34. Aqui chegou o ponto mais crucial. Os amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixavam descer no vale. Durante os 40 do deserto, era o povo que mais criava problema. Agora tem uma terrinha pequena e não consegue conquistar. Os amorreus botaram eles para correr e os caras tiveram que ir para onde? Para as montanhas, que raramente tinha água, dava para plantar alguma coisa. Eles eram para... Josué conquistou aquela terra, mas eles não conseguiram controlar a terra. Eles passaram a ser controlados. Olha só a sequência. Fizeram concessões, transgrediram princípios soberanos de Deus e convivem com essas pessoas que vão trazer problemas para eles, e aí acabam não tendo controle sobre aquilo que foi dado por Deus para eles. Eles saíram do Egito para ter controle, para possuir, para ser uma nação grande que glorifica a Deus ali naquela terra. E agora eles são controlados. Os corajosos que criavam encrenca durante a caminhada no deserto. Versículo 35. Os amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Heres, por causa que Dan, então, em Aijalon e em Saalabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu. Os amorreus foram sujeitos a trabalhos. Veja que passa a ser uma cultura em todas as tribos. O território dos amorreus ia desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Então, agora, você vê escravos no meio do povo, a escravização, e você vê ainda parte dos cananeus, que eram os amorreus, que expulsaram Dan, tendo um domínio, tendo controle. Eles exerciam controle sobre a terra de Israel. Como Deus resolve isso, então? Vitórias, e depois de vitórias, eles fizeram concessões. Agora, a mente e o coração deles estão controlando os princípios de Deus, não expulsam, praticam a escravidão e ainda não conseguem controlar. Como Deus vai resolver no capítulo 2, versículo 1 a 5? A gente termina hoje. Primeiro, Deus sempre vai trazer para a nossa mente e coração a lembrança da história. Quem é Deus na nossa história? Como Ele nos encontrou? Como Ele nos escolheu? Que transformações, o que Ele trouxe para nós? Que destino eterno Ele mudou? A ideia da conquista de Deus. Deus vai lembrar ele da promessa da aliança. Eu fiz uma promessa, e nessa promessa da aliança eu prometi fidelidade a vocês, e até agora eu estou sendo fiel. Deus vai lembrar a gente disso. Deus vai lembrar das exigências da aliança. Deus prometeu fidelidade, mas Deus também falou de como eles deveriam agir. E aí Deus vai confrontar, olha, diante o acordo que eu fiz com vocês, vocês não obedeceram, vocês seguiram o próprio coração. Por causa disso, eles vão ter que ser corrigidos, vem a disciplina. Então, e Deus vai falar que o fruto do pecado deles, da desobediência deles, o resultado que eles achavam que era um sucesso, será o adversário e a armadilha para eles. Em vez de eles purificar, remover, eles deixaram permanecer, não expulsaram, e agora não tem mais controle. Esse resultado, que é a permanência desses povos ali no meio deles, será o adversário para o futuro deles. E será a armadilha. Isto é, eles vão cair em armadilha por causa desses povos. E aí o povo, diante disso, quando percebe, puxa vida, que bosteira, o que nós vamos fazer? Então eles choram, lamentam, sacrificam a Deus. Mas
como a maioria dos seres humanos, a gente chora, vira religioso, mas é mais remorso. A gente só tem a dor pelo prejuízo. Então é uma coisa superficial. É a mesma coisa quando Jesus entrou em Jerusalém, o povo, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Que coisa bonita! No mesmo dia estavam clamando para soltar Barrabás e crucificar Jesus Cristo. Tanto o remorso como o louvor e a adoração a Deus, se não vier de um coração contrito, é coisa superficial, não dura muito tempo. E muitas vezes Deus vai mostrar isso para jogar na nossa cara, ó, hipócrita. A ideia de pagar com altos custos para Deus nos abençoar, eu vou sacrificar 10 animais aqui. Se não for do coração, e Deus vai mostrar para nós. Vamos ver o texto? Versículo 1. O anjo do Senhor, isto é uma teofania. Deus do Antigo Testamento, ele vem na figura humana, e alguns acham, quando fala o anjo, com a letra maiúscula aqui, que seria o próprio Jesus pré-encarnado. Então, o anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim. O anjo do Senhor andou por várias regiões, e ele disse: eu tirei vocês do Egito, e os trouxe à terra que, sob juramento, eu havia prometido aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Foi aquilo que Deus tinha prometido e pedido. Deus fala: eu nunca vou quebrar a minha aliança com vocês. A fidelidade, o amor reside de Deus. Mas quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Que loucura que vocês fizeram! É interessante que o texto termina com uma pergunta. Algumas vezes, uma pessoa que está em obediência, a gente teve que... O que você fez, meu? A gente não faz isso com alguém? Cara, você está louco, olha o que você fez, o que você fez? Em vez de Deus falar para ele, Deus pergunta deles. Vocês entenderam o que vocês fizeram? Já percebeu a situação assim? Quando a gente pergunta, ou a gente é perguntado, é mesmo, né? Nossa, né? Porque é uma forma de Deus, né, trazer eles ao bom senso, à lógica, que eles estavam iludidos com aquela, não vamos expulsar, vamos transformar os caras em escravos, vai ser um bom negócio. Vocês entenderam o que vocês fez? Vocês entenderam o que eu tinha falado? E olha o que vocês fez. Não é somente desobedecer a mim. Vocês fizeram uma loucura contra vocês mesmos. O pecado é sempre contra nós mesmos. Algumas vezes, alguns pecados, a gente destrói vidas, a gente prejudica vidas, entristece pessoas, mas no final é contra nós mesmos. E olha só, versículo 3, as consequências da desobediência. Por isso, por causa disso, também eu disse, eu não vou expulsar esses povos da presença de vocês. Agora Deus fala assim, agora eu não estou mais com vocês na tarefa de expulsar esses povos. Eu estava com vocês. E no momento que eu estava, vocês deixaram de expulsar. Acharam que o seu jeito era a melhor coisa. Então, eu não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. O que é uma armadilha? Não, o que é uma armadilha? A gente conhece alguns tipos de armadilha. Alçapão. Pegar passarinho. Né? Ratoeira. O que mais? Arapuca. Pega os passos maiores. Visgo. Já viram falar isso? A Adelaide conhece todos, né? Não conhece visgo? Não, visgo é você pega a seiva
não sei que tipo. Esqueci o nome da árvore. Você corta a árvore, ela sai um negocinho branco. Seringueira, isso. E aí você coloca num galinho assim, passa aquele negócio ali, e em pouco tempo ela se torna uma cola. Isso é triste para os passarinhos, principalmente canários. As pessoas caçam canários. O passarinho vem ali, fica lá e não consegue sair. E aí o caçador, né, que vai negociar esse canário, ele vai tentar tirar. Algumas vezes sai dedinhos ou até perninha. Aí ele mata e joga fora. Ele tenta tirar, sabe com o quê? Com limão. Isso causa um sofrimento, uma dor para o animal. Agora, o passarinho achou que aquele galinho bonitinho, bem lisinho lá, era um lugar legal para ele ficar, descansar do seu voo. Ele foi atraído por uma coisa que parecia algo bom, mas o fim era a morte. De repente, a arapuca, o animal está olhando lá, tem milho, tem alguma coisa, ele entra, ele pisa numa coisa assim, caiu, prendeu. Ele foi atraído por algo que estava tão bom, tão fácil. O alçapão, mesma coisa, o passarinho entra, na hora que ele pisa num negocinho lá, pá, cai. A ratoeira, geralmente é queijo, e mata. Então Deus fala assim: eu não vou expulsar esse povo de vocês. E os deuses deles, que não são nada, serão uma armadilha. Vai trazer prejuízo para vocês. Versículo 4: quando o anjo do Senhor acabou de falar essas palavras, e todos os filhos de Israel, o povo lamentou a sua voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado de Boquim. E ali ofereceram um sacrifício. Boquim, eles abriram a boca. A ideia é essa, né? Aqueles que lamentam, aqueles que choram. Eles dizem: o que a gente foi fazer? Essa era a resposta, essa pergunta de Deus. O que vocês fizeram? Só que não foi uma coisa acidental. Foram várias vezes e ninguém acordava. Talvez algumas pessoas, gente, não está certo isso que a gente está fazendo. Gente, não está. Larga, você é pessimista, está dando tudo certo. Olha lá, outra tribo fez, está dando certo. Olha lá, aquela tribo fez, está dando certo. Vamos nós também fazer. Não é porque todo mundo está fazendo e está dando certo que é certo, que é aquilo que Deus quer que a gente faça. E agora, diante da confrontação do anjo do Senhor, isso é graça ainda. Deus, sabe, porque Ele é fiel, Ele vem e nos confronta. Não é gostoso confrontar. Termos a confrontação de Deus. Não é bom. Não é legal. Saber que você está errado, você estava curtindo a vida, achando que estava certo, daí Deus vem e dá uma paulada dessa. Porque muita gente devia ter falado isso. Muitas pessoas, Deus sempre tem um remanescente fiel que fala, mas ele não é ouvido diante do sucesso, dessa liderança que se levanta e que leva o povo. Aí chegou uma hora que o próprio Deus, ele vem e vai falar em vários lugares. E aí o povo, então, ele chora. Ele abre a boca. Um lugar que chamou Boquim, lugar de murmuração, de lamentação. E ali eles ofereceram um sacrifício. Pronto, problema resolvido. Eles reconheceram que Deus precisa perdoar, e o perdão vem através do sacrifício, e ali eles sacrificaram, então clamaram por perdão e pronto, resolveu, né? Certo? Prenderam a lição. Agora, só as lembranças ruins ficam para trás, porque agora tudo se fez novo. Tudo vai ser agora, e viveram felizes para sempre. Cenas dos próximos capítulos. Gente, mas fiquem tranquilos, é só história, a gente está vendo a história deles, não tem nada a ver com a gente. Tá? Não tem nada a ver com a vida dos nossos filhos, dos nossos amigos. Isso aí foi só no passado. É muito tempo atrás, né? Mais ou menos 3.500 anos atrás. Hã? Tá. O pecado, ele tem um alojamento.
criação do próprio homem, não tem Deus terrestre, né? Então, ele esqueceu do celestial. Então, a ira celestial está caindo, o pessoal não está acordando. O pessoal está achando que é certo. A ira de Deus vai cair ainda. Não, Né? Ele está dando... Ele dá só uns aperitivos, assim, mas... E os problemas que são causados agora pelo próprio ser humano, mas um dia a ira de Deus vai ser derramada sobre a humanidade. Né? Um dia vai ter o dia do basta. Né? Pelo que a gente vê na Bíblia, né? Tá muito perto. Mas é incrível, sempre tem uma novidade de pecado, né? Então, agora, o que Edneia falou também é que o pecado tem um alojamento, e esse alojamento é o coração do homem. Então, aonde tem o homem, tem um afastamento de Deus, tem a maneira de pecar. E o pecado sempre, ele tem um probleminha. Vocês viram aqui, cananeus, amorreus, jebuseus, tudo que termina com eu. Hã? Os heteus, né? Os eus. Mas a gente fala que é sempre nos eles. Não. Onde tem eu, tem um potencial grande de desobediência a Deus. E o duro que, no nosso caso, a gente foi chamado, foi salvo, desfrutamos da vitória, tivemos vitórias com Deus, mas em determinado momento a gente fala, eu posso controlar. Não precisa ser do jeito de Deus, dá para ser do jeito que eu acho. E olha, está dando certo, isso aqui está dando legal. E aí eu implanto a desobediência no meu coração. E até como que as vitórias de Deus me tornam muito mais esperto, tendo uma visão muito melhor do que o mundo. Nós temos uma visão muito mais, uma precaução sobre as coisas. E aí a gente tem o prazer até de ter domínio sobre as pessoas, em vez de ter misericórdia e graça e querer ajudar, sofrer para que as pessoas abandonem o caminho de perdição. Só para recapitular, vitórias, então dá sossego, dá conforto, dá segurança, estamos bem, eu sou o cara, Deus me ama, eu sou a menina do olho, né? Como que é? Eu nem sei. É a menina dos olhos de Deus. Daí então, por eu estar uma nice, eu acho que eu posso fazer de um jeito um pouco diferente. Talvez como Deus está tão longe, dá para mim fazer do meu jeito aqui, acho que talvez até legal. Então, quero sucesso, quero ter mais vitória, então faço concessões. Para que ficar lutando? Não, a gente abre uma mãozinha aqui para a gente ter paz. Aí vem o fracasso, e depois vem o juízo e lamentação. O duro é quando a lamentação é superficial, porque a gente vai ter que aprender, vai levar uma outra paulada. A gente faz um jardim de infância de pecadaria, leva umas pancadas, mas depois a gente faz o primário em pecadaria, o chucaco, cocô, né? Ele vai aumentando na pecadaria aí. Depois a gente faz a universidade de pecadaria, pós-graduação em pecadaria. Chega uma hora que não tem mais jeito, né? Seria tão bom se a gente aprendesse, mas a gente não aprende, não tem jeito. E Jesus Cristo está intercedendo por nós. Ele nunca vai quebrar a fidelidade conosco. Mas aquilo que o mundo vê em nós, poderia ver outras coisas em nós, né? Podia ver um povo submisso, quebrantado, um povo que ama a Deus sobre todas as coisas.